O assunto é palpitante, que é a homologação, é um fato inédito, homologação de sentença do Tribunal Eclesiástico na esfera civil, uma coisa que não havia acontecido. Por isso, torna-se muito importante o estudo de direito canônico, que já era importante, se vocês tomarem os compêndios de Frederico Marques, dos escritores clássicos do direito, como Frederico Marques, Moacir Amaral Santos, eles começam sempre pelo direito canônico e romano e canônico. Então isso sempre foi importante o estudo de direito canônico, que é a base do nosso direito. E agora mais ainda, porque agora é homologação de sentença eclesiástica na esfera civil, coisa que não acontecia, isto em virtude do Acordo Brasil-Santa Sé, do artigo 12, e que o doutor Edson Sampel vai mencionar esse assunto, vai falar sobre esse assunto, porque ele pesquisou muito. Eu apenas vou falar sobre os casos, porque é importante que os senhores saibam quais são os casos de nulidade, para ter uma ideia, então, do que vem a ser uma sentença declarada nula pelo Tribunal Eclesiástico, sentença matrimonial. Nós vamos falar. Isto não significa que só causas matrimoniais podem ser levadas ao Tribunal Eclesiástico. Não. Qualquer causa pode ser levada. Nós vamos falar sobre o direito matrimonial, porque é o que está preso ao nosso tema, que é justamente homologação de sentença do Tribunal Eclesiástico em matéria matrimonial. Então, para dar início, então, para dar essa explicação, eu vou mencionar, então, os casos, já aparece lá na tela, os casos, então vamos mencionar. Mas antes vamos falar, então, o que vem a ser o Tribunal Eclesiástico. O Tribunal Eclesiástico foi fundado pelo apóstolo São Paulo, isto já nos primórdios do cristianismo. Por que isto? Porque os conflitos entre os cristãos, porque ninguém é santo, sempre é um conflito, um avança na horta do outro, uma possessão possessória. Só que eles levavam isso ao pretor romano, levavam os seus conflitos ao pretor romano. E São Paulo se insurgiu contra isso e proibiu que os cristãos levassem o problema ao pretor romano. E fundou, então, o Tribunal Eclesiástico. Isso está na Epístola aos Coríntios, capítulo 5, minuciosamente, ali está explicado com todas as letras a fundação do Tribunal Eclesiástico, que absolutamente não foi fundado na Idade Média, como muitos pensam, por causa do Tribunal da Inquisição. Não, foi fundado pelo apóstolo São Paulo, justamente para evitar que os conflitos fossem levados ao pretor romano. Não nos deteremos nessa parte histórica, a matéria. Então, os casos para a Igreja Católica, o matrimônio é um sacramento indissolúvel. Mas para que haja um contrato válido, é preciso, em primeiro lugar, o consentimento. É preciso capacidade, é preciso o consentimento das partes, porque sem o qual isso não será válido. Na Igreja Católica não há divórcio e nem anulação de casamento. O que existe é declaração de nulidade, ou seja, um casamento que teve uma aparência de validade, mas na verdade não foi válido por vício do consentimento, ou outros casos que nós vamos elencar aqui. O consentimento é um. Os impedimentos de alimente, em especial, são tratados no capítulo 3º dos cânones 1083 a 1094. Impedimento de idade, por exemplo, que o 1083. Idade mínima é de 16 anos para o homem e 14 anos para a mulher. E o casamento é uma união entre o homem e a mulher, está bem claro, né? Homem e mulher, né? Está bem claro no código isso. Então, essa falta de capacidade, esse defeito do consentimento, acarreta a nulidade do matrimônio. Não podem casar também, isso é óbvio, os padres ou as freiras, aquelas que fazem votos perante institutos religiosos, também estão impedidos. Então, no casamento desse é nulo. Aquele que mata o cônjuge para poder casar, é evidente também, o casamento é nulo. Então, quem já matou o cônjuge para poder realizar um casamento, esse, então, é um casamento nulo. Eu participei uma vez de um júri,
que eu fui como advogado da parte acusadora, fui auxiliar o promotor de justiça, num caso em que o autor do delito pôs estricnina ele que usava ele que ministrava os remédios para a mulher dele, ele pôs estricnina. É evidente, a mulher morreu. Então, e eu tive que ajudar o promotor na hora que me deram a palavra, eu fiz carga contra o réu, e o advogado da defesa, ao tomar a palavra, disse: os acusadores estão se afogando num copo d'água. Aí o promotor que estava ao meu lado, com muita presença de espírito, disse: num copo d'água assim, mas só que com cianureto. Então aí acabou. Então aquele que mata o cônjuge para poder contrair novas núpcias, esse entra então num casamento nulo. E daí a consanguinidade também. Então, no caso, por exemplo, o Código Civil proíbe até terceiro grau. Até terceiro grau tem que haver exame médico. Então pode haver até o casamento tio e sobrinho, por exemplo, pode haver o casamento na esfera civil, mas é preciso o exame médico, é preciso autorizar e o Ministério Público interferir. No direito canônico é até quarto grau. Quarto grau, muitos pensam que chamam de primos irmãos. O primos irmãos, na verdade, primos irmãos são parentes em quarto grau, não em primeiro grau, como muita gente pensa. Então, até quarto grau, é proibido o casamento, então, que nós chamamos vulgarmente de primos irmãos. O casamento é proibido, mas poderá haver o casamento se houver autorização do bispo. Então, até quarto grau, precisa autorização do bispo para que o casamento seja válido. Se não houver essa autorização, o casamento é nulo. Isto na linha colateral, nós estamos falando da linha colateral, mas na linha reta, pior ainda, aí nenhum, aí não é. Outro elemento, isso é uma novidade no atual código, que é o Código de 83. Isso que revogou o de 1917. Nesse código, esse foi uma introdução, o legislador introduziu um cânon, que é o 1095, em que pode-se declarar nulo um casamento quando a pessoa não tem discrição de juízo, pela falta de discrição do juiz. A pessoa não sabe exatamente o que é o sacramento do matrimônio, porque eles estão ainda imaturos, eles não têm aquela maturidade. Isso não quer dizer, aí não é o problema de idade, porque uma pessoa bem jovem pode ter maturidade, outros com mais idade pode não ter maturidade. Enfim, é um problema que depende de perícia, e o tribunal dispõe de perícia, ele dispõe de peritos e de médicos, justamente para verificar esses casos. Então, se for, considerei, nesse mesmo cânon, no número 3, então tem aqueles que estão, por questões psíquicas, de ordem psíquica. É claro que o sujeito não está louco, ele não pode dar o consentimento válido. Então, o casamento é nulo. Isso pelo 1095, o casamento é declarado nulo, pode ser declarado nulo. Tudo depende das provas, é lógico. O antigo código só previa, como erro de pessoa, quando pessoa física. Por exemplo, o João pensa que está casando com a Maria e está casando com a Marta. Isso, então é só assim que era declarado nulo o casamento. Hoje não é mais assim. O legislador introduziu. Então também erros de qualidade de pessoa. Vamos dar um exemplo assim, tosco. Uma moça quer muito se casar com um engenheiro, e esse engenheiro engana, apresenta diploma falso, e ela é enganada, se casa, certo que está se casando com um engenheiro, depois verifica que não é. É um casamento nulo, porque é um erro sobre qualidade da pessoa. E como isso, muitas outras coisas. Ou o homem também pensa que está se casando com uma pessoa, uma ótima dona de casa, e depois verifica que não é. Então, também é um casamento nulo. Pode ser declarado nulo também nesse caso, que é o 1097. Isso de pessoa física parece raro, mas, quer dizer, é raro, mas já era muito comum antigamente. Tanto é que Dom Pedro I, por exemplo, se contraiu matrimônio com a dona Leopoldina, sem ver apenas um retrato a óleo. Quando ela desembarcou aqui no Rio de Janeiro, ele disse: bom, se eu soubesse que era assim, eu não teria admitido. Só que
Só que isso que ele não entrou com o pedido de nulidade por questões políticas, por questões de ordem política, mas isso não... Mas isso é o que significa, mas hoje é admitido também o casamento, a nulidade matrimonial, no caso da pessoa ter sido enganada. Naquele tempo não havia o Código do Consumidor, mas hoje é. Mas então, vamos dizer, olha, eu pensei que era assim, mas não é, então vamos ao PROCON. Não precisa, mas não precisa, porque então pode ser declarado nulo uma vez constatados esses defeitos no cônjuge. Outra que agora o nosso Código prevê é a simulação. Muitas vezes a pessoa, diante do sacerdote que está celebrando o matrimônio, vamos supor, uma pessoa que é muito, ele quer se casar está noivo da Maria, vai se casar com a Maria, está tudo pronto, mas depois ele fica sabendo que a Marta é herdeira de grandes bens de fortuna. Então o que ele faz? Na verdade, ele quer se casar com a Maria, mas para ele convém casar com a Marta. Então, diante do sacerdote, quando o sacerdote pergunta, é de livre e espontânea vontade que o senhor se casa com a Maria? Ele diz, sim, seu padre, mas na verdade não é. Ele está querendo casar com a Maria. Então, ele simulou o consentimento. Ele, terminado, uma vez, depois de pôr a mão depois que ele puser a mão na fortuna da Maria, da Marta, ele volta com a Maria, cometendo adultério. O adultério em si não é motivo de nulidade matrimonial, mas ele pode levar o juiz à conclusão de que ele simulou o consentimento. Porque é evidente que porque no adultério pode haver o perdão, então não é motivo ainda para declarar nulo o casamento. Mas pode, nesse caso, levar o juiz à conclusão de que ele simulou o casamento assim, mentiu ao padre, que ele na verdade queria casar com a Maria e disse ao padre que ele quisesse casar com a Marta. Então, isso é uma simulação, ele simulou o consentimento. Então, é motivo de nulidade também. Matrimônio contra a violência, também. Então, se a pessoa é violentada, justamente só para... é presa, é raptada, também tem o rapto. O rapto também declara nulo o casamento. Mas, às vezes, também, não o rapto, mas a violência faz com que a pessoa vai obter o consentimento através da violência. Como fez uma vez, alegou que ela foi violentada e disseram, bom, mas se você foi na sua casa, ali no sofá da sala de visita, por que você não deu o alarme? É que eu não queria acordar a mamãe que estava no andar de cima. Por isso, então, é claro que isso aí, o juiz não vai engolir uma dessas, né? É claro. Então, é violência, mas uma vez provada a violência mesmo. Temos ainda, podia falar também, aqui tem o privilégio paulino, que esse é o seguinte, vamos supor, uma pessoa se converte, tem outra religião onde é permitida a poligamia, mas depois ele se converte ao cristianismo. Então, ele não pode, na poligamia ele tem várias mulheres, e pode ter filhos com várias mulheres, mas ele agora se converteu, ele agora é batizado na Igreja Católica, então agora ele é cristão, ele só pode ter uma mulher. Então, neste caso, ele vai ser batizado e vai ficar com a mulher, vai assumir aqueles casamentos que ele teve, que é os filhos e tal, vai dar pensão, mas ele vai ficar com uma mulher só. Esse é o chamado, então foi São Paulo que deparou com esse problema e resolveu dessa forma. Então ele fica ou com a primeira, ou então com uma que, se não puder ficar com a primeira, fica com uma, mas vai ficar com uma só. Depois tem o rato não consumado. O casamento do rato não consumado, quer dizer, as pessoas se casam, mas por um ato que não pôde ser realizado o casamento. Nesse caso, não foi consumado. Então, nesse caso, tem que haver, não pode se dissolver o casamento, mas pode haver dispensa. Mas isso é da competência somente da Santa Sé. Então, se a moça permanece virgem, e ficar provado que não houve a consumação, isso pode também ser dispensado, mas só o Papa pode dispensar. Isso chama o privilégio petrino. O Papa pode dispensar. As provas são colhidas aqui mesmo e é levada, então, a Santa Sé.
e o Santo Padre é que pode autorizar essa dispensa. Só o Santo Padre. As provas escolhidas aqui e vão para o tribunal. Eu pus até ali os cardeais, o Santo Padre e o atual pontífice, que é o Papa Francisco. Agora é com ele. Só ele que poderá, então, autorizar essa dispensa. Agora, o processo. Bom, antes disso falei também da impotência. Também pode haver, o casamento pode ser nulo também por impotência. Tem a potência coeunte, quando a pessoa não pode realizar, o homem não pode realizar, ou a mulher também não pode realizar o ato. Também é caso de nulidade matrimonial. Se chama impotência coeunte. Não a impotência generande, que é só porque não, a menos que a pessoa sabe que ela não pode ter filho. Se ele souber disso, então o casamento é válido. Mas se esconder a ele que a pessoa não tinha condições de produzir, de dar filhos, então o casamento é nulo também, no caso de impotência generante. O processo matrimonial é feito, eu pus aí o retrato do tribunal, tribunal eclesiástico, daí está a fachada, e aí estão instaladas as duas instâncias, a primeira instância e segunda instância no tribunal, é na Avenida de Higienópolis, 901. Ali, então, estão instaladas as duas instâncias, primeira e segunda instância. O processo feito da seguinte maneira. Procurou o vigário judicial, que também é chamado presidente do tribunal, o vigário judicial, e ele então vai ver se tem a possibilidade, conta a história, ele vai ver se tem a possibilidade, se tem fungos de bom direito, e encaminha para o advogado. O advogado então fará um libelo, chama libelo, e vai expor os motivos pelo qual ele pretende declarar nulo aquele casamento. E o advogado, no caso de matrimônio, só pode ser o advogado canonista, credenciado, mas devo esclarecer aqui uma coisa, quer dizer que só advogado credenciado pelo tribunal é que pode advogar? Não, depende, porque se for questão criminal, por exemplo, como eu já disse no começo, que muitas causas podem ser levadas ao tribunal, no caso criminal, aí qualquer advogado, um de vocês aí poderá defender, porque senão haverá o cerceamento de defesa. Então, qualquer advogado poderá ser contratado no caso de crimes perante o tribunal que está sendo analisado pelo Tribunal Eclesiástico. Depois, então, isso é levado ao presidente, o libelo, e então ele abre a instrução. Tem que ser ouvido o Ministério Público, que é um membro do Ministério Público, que é o defensor do vínculo. Esse defensor do vínculo, então, vai pleitear a validade, vai tentar fazer com que o casamento seja considerado válido, contrariando o pedido da pessoa. Então tem o demandante, que faz o pedido de nulidade matrimonial, e a parte que vai responder chama-se demandado. E o defensor do vínculo defende o vínculo. E esse defensor do vínculo, isso que eu gostaria também de mostrar, vamos ver, está aqui. Vocês estão vendo ali, é o Inocêncio III. Inocêncio III foi o Papa que entendeu que o juiz, que antigamente o juiz era acusador e julgador ao mesmo tempo, e ele entendeu que não, que tem que haver um órgão fiscalizador. E ele pôs essas palavras em latim, que vocês podem ler lá embaixo, então quer dizer que ninguém pode ser juiz e acusador e juiz ao mesmo tempo. Tem que haver um órgão fiscalizador. Isso foi no Concílio de Latrão, em 1198. Concílio de Latrão. Muitos escritores clássicos entendem que o Ministério Público veio do procurador do rei em 1700 e pouco, mas não é. Talvez porque não tenham pesquisado. Mas está provado que, por isso aqui, que este Sumo Pontífice já considerou, já havia fundado o Ministério Público, esse órgão tão importante que é o órgão fiscalizador. Chama-se Inocêncio III. Depois, esse mesmo princípio foi aperfeiçoado pelo outro Papa, que foi Bento XV.
daí em 1741. Aí sim, então ele regulamentou, ele fez então, ele colocou em todos os itens como seria então o procedimento do Ministério Público nesse caso. E desse Ministério Público é destacado um então, que é o defensor do vínculo, que nós acabamos de falar. E que o meu amigo aqui também já foi defensor do vínculo, e como ele mencionou agora há pouco lá, ele é meu amigo, que eu chamo de factotum, porque ele é pau para toda obra. Ele está aqui, esse aqui é o conselheiro. Então, eu chamo de factotum. Eu fui num passado distante, aí, ainda sob a égide do Código Civil de 16, porque no Código de 2002, de 2003, não existe a figura do curador do vínculo. Eu fui nomeado uma ocasião no Fora de Santana, porque eu já sou um advogado bastante rodado, numa anulação de casamento, onde o juiz da vara da família me nomeou curador do vínculo. E exatamente, que vínculo? Vínculo do casamento. Um casal, por óbvio, casaram, depois alegaram lá um monte de coisa um contra o outro, e tentaram anular o casamento. Nesse momento, um move ação contra o outro para anular o ato matrimonial civil. Entretanto, o Código Civil de 16, que todo código tem uma base religiosa, o nosso também continua tendo. O código é um ordenamento moral, não é? Acima de qualquer coisa, pelo menos na minha ótica, na sua essência, ele é um ordenamento moral. Fui nomeado curador do vínculo, e como eu nunca tinha visto aquilo na faculdade, aí eu fiquei apavorado, eu não sabia o que eu fazia. Aí eu trabalhava, durante algum tempo, enquanto eu fui casado, até a morte da minha mulher, eu trabalhei no movimento familiar cristão na igreja Santo Antônio do Lausanne. Aí me recorri ao meu pároco. Aí ele me deu lá umas orientações, porque eu não conheço ninguém que poderia, como católico que sou, não conheço ninguém que poderia me dar maiores instruções para poder defender o casamento do que o meu padre. E aí ele me deu umas orientações e eu fui defender o vínculo. Acho que defendi bem, porque o casamento não foi desfeito, e à época o juiz transformou aquele pedido de anulação em desquite, que era o que era possível, porque o casamento... mas o que eles queriam eram os motivos, eu não lembro mais o motivo do rompimento do vínculo matrimonial. Esquece a parte... porque eles, por certo, queriam se casar novamente, por óbvio, né? Mas eu me dei muito bem, porque o meu padre era o padre Vitor Fernandes. Eu defendi o vínculo com bastante garra, porque era uma coisa nova para mim, um desafio como advogado. E esse é um fato concreto que eu relatei aqui para o doutor Edson e para o doutor Ávila. Aí é só para ilustrar um pouco a curiosidade que não existe no Código Civil, mas eu estou percebendo que se quiser anular o casamento e ir à igreja, lá existe o curador do vínculo. É isso, Ávila? O curador do vínculo, só que é nulidade matrimonial, não anulação. Anulação tem no civil, mas no canônico é só nulidade. O defensor do vínculo entra então, e se o defensor do vínculo não participar, o processo é nulo. Ele tem que estar atento e tem que apresentar o seu parecer, e assim vai. Agora eu vou falar um pouco do fórum competente. O fórum competente, então, é o local do casamento, onde foi realizado o casamento. Se o casamento foi realizado em São Paulo, então será o fórum competente será esse aqui. Agora, pode haver também, às vezes, a maioria das testemunhas de um outro lugar, então pode haver o aforamento, pode passar para outro fórum, porque a maioria das testemunhas são daquele fórum, ou então demandada daquele fórum, então pode passar para outro fórum. Mas aí já é preciso o consentimento do vigário judicial, de um fórum e do outro. Precisa um entendimento entre eles. Os juízes, preciso explicar também que no Tribunal Eclesiástico é um colegiado. Pode haver o juiz monocrático, no caso do processo por via documental, pode ser um juiz singular. Mas, na maioria das vezes, é um colegiado, são 3 juízes, sendo que um deles tem que ser sacerdote.
mas pode haver juízes leigos. E leigas também, pode ser, hoje há também, antigamente não podia, mas hoje mulher também pode ser juíza e pode ser também do Ministério Público, pode ser defensora do vínculo também. Então, uma vez decidido, então é feito aquele processamento, apresentado as provas, as testemunhas, são ouvidas as testemunhas, então tem o juiz auditor ouvindo, tem o juiz instrutor e o juiz auditor, eles tomam os depoimentos, e aquilo, então, é feito, depois é encerrada a instrução. O Ministério Público fala, os defensores do demandante e do demandado se pronunciam, o defensor do vínculo se pronuncia, depois, então, é encerrada a instrução e vai para a sentença. A sentença é feita, o colegiado, então, se reúne, o colégio dos 3 juízes, e, em segredo de justiça, eles votam, e por maioria de voto, então, é dada aquela sentença. Pode apelar? Pode. Se uma das partes não se conformar, ela pode apelar para a segunda instância. E, obrigatoriamente, o defensor do vínculo, no caso de afirmativo, isto é, que o casamento é nulo, o Ministério Público o defensor do vínculo tem que apelar, é obrigatório. Então, de qualquer forma, tem que ir para a segunda instância. Então, são 2 instâncias no caso de nulidade matrimonial. No caso de nulidade matrimonial. Pode acontecer também de ir para a Santa Sé. Então, no caso, por exemplo, se houver um conflito, primeiro tem que explicar que coisa julgada em processo canônico é muito complicado, porque 2 sentenças conformes fazem coisa julgada. Então, se a pessoa tiver uma sentença declarando nulo no tribunal de primeira instância, no segunda instância, 2 sentenças conformes, ele já pode contrair novo matrimônio. Mas se houver um conflito, se ele disser, não, o negócio vai para Santa Sé, então pode. Daí vai para a rota romana, que vai geralmente a rota romana, ou então a assinatura apostólica, que também é outra que também julga o que vem da rota romana. Então são essas instâncias. Lá seria o Tribunal Superior de Justiça, como nós temos aqui, é da Santa Sé. Lá que decide em última instância. Roma locuta, causa finita. Então, se Roma falou, acabou, quer dizer, em latim. Roma locuta, causa finita. Então, lá termina. Vamos ver aqui só se... Então, já falamos aqui sobre as diversas instâncias, que vocês têm. Os componentes do tribunal, então já falamos. Então, chama-se litis contestação quando o demandado se insurge contra o pedido. Coisa julgada, já falamos. E tem também a restituição in íntegro. Isso aqui é um pouco complicado também, porque alguns entendem que não pode haver restituição in íntegro, porque matéria matrimonial não transita em julgado, segundo uns. Mas como é? Mas se 2 sentenças conformes fazem coisa julgada, então como é que fica? Então aqui o problema é assim, a rota romana tem jurisprudências concedendo restituição in íntegro, quer dizer, a restituição in íntegro é a atual, é a ação rescisória do direito civil, do processo civil. E a origem da ação rescisória é justamente essa, a restituição in íntegro, que veio do direito romano, passou para o canônico e depois para o nosso direito. Mas essa restituição in íntegro, que é o recurso depois de transitar de julgado, então é um pouco complicado lá na Santa Sé, porque uns entendem que não cabe recurso contra, e outros entendem que há restituição in íntegro no caso de direito matrimonial.